Oi, meu amigo, oi, minha amiga. Estamos aqui para continuar nossos estudos, né? Nossas curiosidades. E nós vamos falar sobre Júpiter, é o maior planeta do sistema solar. Só para você ter uma ideia, se essa daqui, essa bola, fosse Júpiter, essa bolinha aqui, ó, ela seria a Terra. Cabe mais ou menos, né? Mais ou menos ao em torno de 1.000 terras dentro de Júpiter. Só para você ter uma ideia. Aliás, dentro de Júpiter cabe mais, né? Porque são 1.000 Júpiter dentro do Sol e 1.200 terras dentro de Júpiter. Ao contrário, né? Cabe mais terra do que dentro de Júpiter do que Júpiter dentro do Sol. Ou seja, você tem mais ou menos umas 1.200 terras que caberiam dentro de Júpiter e esse Júpiter caberia. Vou pegar aqui uma proporção também. Imagine que aqui é o Sol, ó, esse é o Sol, essa daqui será Júpiter. Então, você teria que ter mais ou menos umas 1.000 Júpiteres para caber dentro do Sol. E lembrando que essa bolinha aqui, ela caberia mais ou menos 1.200 terras dentro dela. Imagina, 1.200 terras dentro desse planetinha aqui e mais ou menos 1.000 desse daqui, com 1.200 terras cada um, dentro do Sol. Será que o Sol é pequeno? Então, essa é uma pergunta interessante. Bom, vamos dar sequência. Deixa eu só colocar aqui. Bom, Júpiter é um planeta tem a sua origem na mitologia romana, né? Ele é o deus do céu. Júpiter é o deus do céu, o deus das coisas, de tudo, né? Do dia, do céu, do trovão. Na mitologia grega, ele seria Zeus, né? Então, para a gente fazer a comparação. Também é chamado de Joves, né? Por isso é um planeta joviano. A gente fala assim, os planetas jovianos são aqueles planetas gasosos. Na verdade, são aqueles que imitam Júpiter, né? Que tem uma certa aparência com Júpiter, são menores. Aliás, bem menores, né? Que mais? São 318 massas da Terra. Talvez alguns autores colocam 333, outros colocam 318, mas o interessante é que é mais de 300 vezes, mais de 320 vezes maior do que a Terra, né? É o maior planeta do sistema solar. Ele é um planeta gasoso, né? Gasoso. A gente pode dizer que uma das suas características é que ele tem listras, né? Ele tem muitas listrazinhas. Deixa eu pegar ele aqui. Ó, esse aqui é Júpiter. Olha só. Ele apresenta listas. E ele tem essa grande bolota aí, ó. Essa bolota aí é a grande mancha de Júpiter, que já está aí há décadas, né? Na verdade, séculos. Ele já foi maior e chegou a caber umas 3 terras, né? Pela primeira vez que foi visto. E agora ele cabe mais ou menos uma terra, mais ou menos o diâmetro da circunferência da Terra. Na verdade, diâmetro é a própria circunferência. Caberia uma terra dentro. Seria, então, esse o aspecto de Júpiter. A gente pode dizer que ele é um Sol que não deu certo, quase uma estrela, porque ele tem hidrogênio, porque ele tem hélio, e basicamente as estrelas são feitas disso, né? Ele tem muito hidrogênio, muito hélio, mas ele tem outros gases também. Ele tem amônia, ele tem água, e aí vai, né? O nosso planeta é muito interessante. Ele tem ventos que chegam a mais de 560 km por hora. Imagina aqui na Terra. Seria um vento destruidor, né? Você, quando junta a massa de todos os planetas do sistema solar, com exceção do Sol, que não é planeta, né? Mas dos planetas, eles praticamente chegam ao tamanho de Júpiter.
você ter uma ideia. Aliás, eles nem chegam ao tamanho de Júpiter. E Júpiter é apenas, ele está dentro daquela parte que a massa do Sol chega a mais de 99%. Sobra 1%, e quase esse 1% todinho é Júpiter. Por aí você imagina. Aí depois que vem os outros planetas, inclusive a gente. Então, ele não é pequeno. Sua rotação é a mais rápida que tem no sistema solar, né? Ela chega a 10 horas. A sua translação é lenta, porque ele está bastante distante, né? Então, a translação ao redor do Sol leva mais ou menos 12 anos da Terra, tá? Foi descoberto em 1610 por Galileu. Ele, naquele momento, conseguiu observar 4 de suas principais luas. Na verdade, são mais ou menos 95, porque eu digo mais ou menos, porque eles estão descobrindo lua aí a todo momento. Mas até hoje tem 95. Mas 4 delas são as que chamam a atenção. São aquelas luas que são voltadas, que foram ditas por Galileu, né? São elas Ganimedes, Calisto, Io e Europa. Sendo que Ganimedes é a maior lua que nós temos no sistema solar. É tão grande que ela chega a ser maior do que Mercúrio. É mole? Então, assim, é uma coisa muito doida. Ela, assim, você tem outra ideia? Ela é 3 vezes maior que a nossa lua. Então, você imagina uma lua cheia e multiplica por 3. Seria essa lua, né? Mas não é o caso. Ela está lá em Júpiter. Ela faz parte do sistema de Júpiter, né? Uma pessoa igual eu, que tem 75 quilos, né? Ele pesaria, pela gravidade local, 199,5 quilos, quase 200 quilos, tá? Você tem aí uma gravidade totalmente diferente, né? Comparada com a nossa. Nós podemos dizer que tem nuvens de amônia, de enxofre, de água, isso sem contar, como eu já falei, do hidrogênio, do hélio, que são as que mais apresentam no planeta. Uma coisa interessante é que Júpiter é protetor da Terra. Sim, é o nosso protetor, nosso escudo, porque na Via Láctea muitas coisas vêm em direção à Terra. E aí, antes de passar pela Terra, passa por Júpiter. Júpiter atrai e ela acaba caindo primeiro em Júpiter. Aí ela pode pular e não explode aqui, ainda bem, né? Porque a última vez que isso aconteceu, em grande hipótese, você lembra o que aconteceu com os dinossauros há 65 milhões de anos atrás, né? Então, Júpiter acaba facilitando a vida pra gente, né? Não é só bonito. Ele tem, na verdade, ele é um escudo que ele cria aquilo que os astrônomos chamam de efeito Frisbee, né? Ele tanto atrai como ele arremessa coisas. Isso aí é uma característica. Como eu disse, caberiam mais ou menos 1.200 terras dentro de Júpiter e mais ou menos 1.000 Júpiter dentro do Sol. É ruim, hein? É grande. Você encontra aí mais ou menos umas 29 listas, né? Eu já tinha mostrado a lista, mas essas listas são, na verdade, elas representam a atmosfera diferente, né? Um pouquinho, a camadas mais quente, mais fria, com um determinado tipo de elemento químico, e você tem tempestades que chegam aí a mais ou menos 350 km por hora, né? Na média. Bom, para encerrar, tá? Ele pode dizer que Júpiter cria o seu ecossistema próprio, ele cria um sistema solar só para ele, é como se ele fosse o Sol e as suas 95 luas fossem os componentes do sistema solar que precisa ler. Tanto é que a gente suspeita que algumas das luas têm água, né? Realmente tem água, e essa água não está na superfície, mas ela está numa camada de gelo, chegando a ser influenciada exatamente pela força gravitacional de Júpiter. Então, assim, é um planeta muito doido, né? É um planeta que alguns diriam que ele seria até uma estrela com Sol, né? Um sistema duplo, binário, que é o normal no sistema solar, né? Dos outros sistemas solares. E no nosso Sol é até uma aberração, porque teoricamente é só ele. Mas não, é considerado um planeta, né? Bom, ele
Na verdade, então, como eu ia dizer, cria esse novo, esse mini sistema solar, e é um planeta cheio de coisas a serem vistas. Bom, espero ter gostado. Até a próxima. Fui!